Muito boa tarde. Vamos seguir com novos destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Um remédio utilizado para tratamento de insônia, chamado Zolpidem, tem preocupado profissionais da medicina devido ao uso indiscriminado no Brasil, até como droga recreativa. Só em 2020 foram comercializadas mais de 8 milhões de caixas desse medicamento nas farmácias do país. Conhecido desde a década de 80 na Europa, o Zolpidem é hoje o medicamento mais receitado para o tratamento da insônia em todo o mundo. A facilidade de se adquirir a receita e a popularização do medicamento na internet ajudam a explicar o vício do hipnótico. Atualmente é possível encontrar em redes sociais relatos de compras inesperadas, conversas de madrugada e principalmente o compartilhamento de atitudes impulsivas quanto ao uso do Zolpidem. Médicos demonstram preocupação quanto ao uso inadequado e efeitos colaterais, além de quadro de dependência. Apesar do crescimento comprovado, a epidemia não é um termo endossado pelo Ministério da Saúde, que reconhece o uso excessivo e inadequado do remédio como uma questão de saúde pública, devido a seus efeitos prejudiciais a curto, médio e longo prazo. Dados da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2011 e 2018, a venda do Zolpidem cresceu 560% no Brasil. Apenas em 2020 foram comercializadas mais de 8 milhões de caixas desses medicamentos na farmácia brasileira. O Zolpidem é um medicamento que atua no sistema nervoso central e possui propriedades sedativas, relaxantes e ansiolíticas. Contudo, é importante o uso racional desse remédio na dose certa e por tempo adequado, receitado por um médico psiquiatra ou neurologista. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o porte de qualquer quantidade de drogas ilícitas. De acordo com a PEC, o considerado infrator ficará sujeito a punições como medidas socioeducativas. Não será levado imediatamente à prisão, mas passará a ter registro criminal. A proposta ainda precisa ser votada no plenário da Casa e depois pela Câmara dos Deputados. A medida é diferente da que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Lá, a principal discussão é sobre a quantidade que deve ser considerada para uso pessoal ou para tráfico e fala exclusivamente sobre a maconha. De cada 4 adolescentes norte-americanos, 3 afirmaram que se sentem mais felizes e tranquilos quando não estão com seus telefones celulares. Grande parte dos adolescentes enxergam que o celular muitas vezes pode ser um vilão em suas vidas e, por esse motivo, se sentem mais felizes quando estão sem acesso ao aparelho. A pesquisa do Instituto Norte-Americano aconteceu justamente no momento em que diversos defensores dos direitos da criança e do adolescente demonstraram uma enorme preocupação com o relacionamento dos jovens com seus telefones e redes sociais. Desde o final do ano passado, dezenas de estados norte-americanos, incluindo Califórnia e Nova York, processaram a Meta, proprietária do Instagram e do Facebook, por prejudicar os jovens e contribuir para a crise de saúde mental ao projetar consciente e deliberadamente recursos que viciam as crianças. Por esse motivo, em janeiro, os presidentes da Meta, do TikTok e do X compareceram ao Comitê Judiciário do Senado para testemunhar sobre os danos causados por suas plataformas aos jovens. Mesmo com a crescente preocupação de diversas entidades e os próprios adolescentes dizendo que ficam mais felizes sem o celular, a maioria deles disse que os smartphones facilitam a criatividade e a busca por hobbies e os ajudam a ir bem na escola. Ao realizar a abordagem com os pais e responsáveis dos adolescentes, também foi descoberto que a metade deles limita o tempo em que o adolescente pode ficar no celular. E de cada 10 pais, 4 disseram discutir entre si sobre o tempo que o adolescente passa no telefone. A pesquisa foi realizada no mês de setembro do ano passado e contou com a participação de 1.453 pares de adolescentes e seus pais. O programa Celular Seguro do governo federal, criado há apenas 3 meses, já registrou mais de 30 mil bloqueios de aparelhos.
A maioria das solicitações ocorreram por conta de roubo ou furto. A ferramenta criada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de combater crimes de roubo e furto de celular foi implementada em dezembro do ano passado e hoje já soma mais de 1.700.000 usuários cadastrados em todo o Brasil. Com esse programa, quando o celular é roubado, furtado ou perdido, o titular da linha consegue fazer o bloqueio do aparelho e dos aplicativos digitais contidos nele por meio de outros dispositivos que ele tenha cadastrado ao se inscrever no Celular Seguro. A vítima também pode bloquear o aparelho acessando o site celularseguro.mj.gov.br, que é esse site que aparece aí na sua tela. Além disso, também é possível indicar pessoas de confiança que estarão autorizadas a efetuar o bloqueio. Já o desbloqueio não é permitido pelo aplicativo. Segundo orientações do Ministério, caso o usuário emita um alerta de perda, furto ou roubo, mas recupere o telefone em seguida, deverá solicitar os acessos por contato com a operadora do celular e também com a instituição financeira onde tem conta. Para quem ainda não está cadastrado na ferramenta, basta baixar o app nas lojas de aplicativos dos dispositivos móveis ou acessar o Celular Seguro pelo site gov.br. Vamos agora ao Minuto da Economia desta quarta-feira. Quando a gente precisa juntar dinheiro para honrar todos os compromissos, qualquer extra é bem-vindo. Deve ser por isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estica os olhos na direção de tudo quanto é imposto ou incentivo pago a vários setores. Até porque ainda está valendo a promessa de zerar as contas públicas esse ano. O de eventos é um deles. O PERSE foi criado durante a pandemia para dar suporte aos restaurantes e companhia em um período em que muita gente ficou dentro de casa para escapar do vírus da doença. O assunto já rendeu muita briga, porque o governo quer eliminar o PERSE. Agora surgiu uma nova versão do programa, que é acabar aos poucos durante os próximos 3 anos. Pelas contas do governo, só no ano passado foram 17 bilhões de reais. A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos disse que o governo só gastou 4 bilhões. Como sempre, existem muitos detalhes para observar. É bom não esquecer que o faturamento nesta área praticamente já dobrou desde o fim da pandemia. E sempre existem os espertinhos que abriram um negócio depois da crise de Covid e dizem que têm direito ao benefício. Pior é que recebem. Mas pelo sim, pelo não, estava na hora de conversar com todos os envolvidos, fechar os ralos por onde escoam sujeira e acertar se um setor que também envolve teatro e cinema não deve receber benefícios. Até porque não dá para esquecer que a indústria automobilística tem incentivos há vários anos e ninguém reclama. As cidades do estado de São Paulo que adotarem medidas para preservar as áreas verdes, com destaque à vegetação nativa, vão ganhar mais dinheiro. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto que dobrou o ICMS ambiental, que já existe. A previsão agora é que este ano sejam repassados mais de 730 milhões de reais a 200 cidades. Para entrar em vigor, falta apenas a assinatura do governador Tarcísio de Freitas. E de olho na Olimpíada de Paris 2024, atletas de diversos países ainda buscam a classificação. E o Rio de Janeiro vai sediar o torneio pré-olímpico de remo para definir os representantes das Américas nas próximas edições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nesta semana, entre quinta-feira e sábado, a Lagoa Rodrigo de Freitas será palco do pré-olímpico de remo. As disputas vão definir os representantes das Américas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Ao todo, 78 atletas de 21 países que ainda não se classificaram estarão à procura de vaga para Paris e os 5 primeiros no single skiff e os 2 primeiros no double skiff peso leve serão selecionados. Mas cada país poderá competir com apenas um barco por regata e obter até 2 lugares rumo à França. No single scuff, o Brasil será representado por Lucas Vertain e Beatriz Tavares. No double skiff peso leve, serão
Evaldo Becker e Pietro Tutenhangu no masculino, Isabelle Falck e Manu Abreu no feminino. As provas terão transmissão do Canal Olímpico do Brasil e da N Esportes nos dias 15 e 16, mas também serão abertos ao público. Lembrando que os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam no dia 26 de junho e os Paralímpicos no dia 28 de agosto. E essa edição fica por aqui. Eu volto com mais notícias para você ao vivo no Jornal das 22 e te espero. Obrigada pela companhia. Tchau.